Um verbo que muitas vezes dá problemas no uso da regência, quando esquecemos que ele varia de significação conforme a sua regência, é o verbo aspirar. Não é um verbo específico da área jurídica, mas um verbo que nós usamos comumente em qualquer tipo de texto. Então vejam, se eu tiver aspirar algo, vai significar sorver, inalar, cheirar. Ele é, portanto, transitivo direto. Aspiro o perfume das flores. Aspiro o quê? O perfume das flores. Mas, no sentido de almejar, pretender alcançar alguma coisa, ele é transitivo indireto. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Por exemplo, todos os homens aspiram à felicidade. Esse é um dos verbos cujo objeto indireto não pode ser convertido no pronome pessoal oblíquo lhe. Lembram-se que nós vimos os pronomes oblíquos que funcionam como objeto direto ou indireto dos verbos. O lhe é sempre objeto indireto, mas este verbo não permite o uso do lhe. Não podemos dizer, por exemplo, todos os homens aspiram-lhe. Para esse tipo de verbo, nós temos que usar o pronome pessoal reto precedido de preposição nessa função. Então, todos os homens aspiram a ela, à felicidade. Outro verbo que costuma dar problemas quanto à regência é o verbo assistir. Ele tem várias regências diferentes. Eu tenho, por exemplo, assistir a alguém. Ele é transitivo direto, não pede preposição e significa dar assistência, assessorar, prestar um auxílio qualquer. Por exemplo, o herdeiro do depositário, isso está no nosso código, é obrigado a assistir o depositante na reivindicação, e aí continua. Mas assistir a alguma coisa pode significar e significa presenciar, comparecer a. Nesses casos, ele é transitivo indireto, preciso da preposição. Senão, eu vou ficar com a regência do verbo anterior, da forma anterior, que assistir significando ajudar. Aqui não, assistir significa estar presente, comparecer. Vejam no exemplo. É defeso a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. É o que diz o nosso Código de Processo Civil no seu artigo 344, parágrafo único. Então, aí, assistir é assistir ao interrogatório, estar presente, presenciar. Nesta última acepção, o verbo assistir também não admite o objeto indireto com pronome oblíquo lhe. Por exemplo, não se diz, portanto, assistir-lhe, mas só podemos dizer assistir a ele. Como não existe voz passiva com verbos transitivos indiretos, este verbo é um que não permite a formação de voz passiva nesse sentido. É incorreto, portanto, na norma culta, construção como a seguinte, muito comum na nossa linguagem de imprensa falada e escrita. A audiência foi assistida por inúmeros populares. Na norma culta, esse tipo de construção não é permitida, porque foi assistido aí, é um verbo transitivo indireto, e o que aconteceria é que o sujeito da passiva teria preposição diante dele, e isso não pode, é impossível acontecer. Uma outra regência do verbo assistir é a seguinte: algo assiste a alguém, no sentido de possuir um direito, uma vantagem, uma prerrogativa. Nesse caso, constrói-se com objeto indireto de pessoa. O verbo é transitivo indireto. Vejam no exemplo. Ao possuidor de má fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, mas não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. É o que está no nosso Código Civil, no artigo 1220. Confiram aí.
Um outro verbo que também nos interessa conhecer a regência é o verbo certificar. Ele terá o significado de afirmar a certeza, de passar a certidão de. Nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto. Só a autoridade competente pode certificar o óbito da vítima, o óbito objeto direto. Ou então, eu posso ter a significação certificar algo a alguém, tornar ciente, dar ciência. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto e indireto, pedindo, portanto, os dois complementos. Por exemplo, uma frase que já inicia-se cortada, mas percebemos o sentido na sequência: o oficial do registro certificará aos pretendentes que estão habilitados para casar. Eu certificar alguma coisa a alguém. Uma outra regência do verbo certificar é certificar alguém de algo. Também significa tornar ciente, convencer da verdade ou da certeza de alguma coisa. Também é transitivo direto e indireto, pedindo os dois complementos, portanto, um com preposição e outro sem preposição. Por exemplo, certificou os sócios da legalidade da operação ou de que a operação era legal, transitivo direto e indireto. O verbo chamar. O verbo chamar apresenta uma porção de regências diferentes. Observe as formas como eu posso usar esse verbo. Chamei-lhe de covarde, é uma maneira. Chamou o aluno de ignorante. Chamei o elevador, chamei o professor, chamou por seu irmão enquanto dormia. Vejam quantas regências diferentes o verbo chamar apresenta. Chamar alguém de alguma coisa. Isto significa apelidar, denominar. Ou então, chamar alguém ou alguma coisa, fazer vir, convocar alguém. Ou ainda mais, chamar por alguém ou por alguma coisa, que tem a significação de invocar. O verbo citar. O verbo citar, no sentido de comunicar a alguém que deve comparecer em juízo para tomar conhecimento de ação em que é parte, aparece com as seguintes construções. Citar alguém, a forma mais comum, é verbo transitivo direto. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e citá-lo, o lo, objeto direto. Citar alguém em, isto é, na pessoa de alguém. Vejam um exemplo. O réu será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis. Ou ainda, citar alguém a, com a preposição a. O juiz citou as testemunhas a comparecer perante o tribunal. Falando em comparecer, vejamos a regência deste verbo comparecer. No sentido de ir a juízo perante magistrado ou funcionário judicial, por si ou por seu procurador, para algum ato judicial qualquer para o qual foi chamado ou citado, ele pode ter regências diversas. Por exemplo, comparecer em juízo, compete à parte comparecer em juízo, ou comparecer a, é a regência habitual, quando o termo regido não for a palavra juízo. Então, comparecer em juízo é específico. Eu posso ter agora comparecer a. O réu será citado para comparecer à audiência. Ou ele pode aparecer sem complemento nenhum, como um verbo intransitivo. Se o réu não comparecer sem motivo justificado, ele não tem complemento, portanto, um transitivo, intransitivo, melhor dizendo.